Oi, gente, tudo bom? Aqui é a professora Arte Xavier de Filosofia e Sociologia e hoje nós vamos falar de filosofia medieval para que vocês consigam concluir a atividade avaliativa de vocês em filosofia desse bimestre, ok? Então, esse assunto que nós iremos ver vocês já apresentaram, né, no seminário de vocês, que ficou incrível, muitos parabéns e mandaram muito bem no trabalho, que foi sobre os 4 grandes filósofos medievais, que é o Clemente de Alexandria, o Tertuliano, o Santo Agostinho de Hipona e o São Tomás de Aquino. Então, esses 4 já foram apresentados por vocês, e aqui neste vídeo eu pretendo simplificar o pensamento dele para vocês, para que a gente compreenda de uma maneira bem fácil e didática e consigamos responder nossas atividades com louvor. Então, veja bem, canetas e papéis na mão, ou lápis, cadernos, e anotem bem o que eu vou falar daqui para frente. Filosofia medieval com a arte. Vamos lá? No primeiro momento, vamos entender o que é a patrística. Isso nós já vimos algumas vezes, mas como é um momento de revisão, vou revisar exatamente o que é a patrística com vocês. Então, anotem logo aí, a patrística. O que é essa patrística? A patrística diz respeito aos pais da Igreja Católica. Então, um dos caras que vai fundar a Igreja Católica são chamados de patrística. Então, esse conjunto de homens intelectuais e pensadores e filósofos que vão ajudar a fundar o pensamento católico e cristão são chamados de patrística. Por que patrística? Porque patrística vem do latim pater, que significa pai. Então, eles são os pais da Igreja Católica. Que em italiano significa padre, que é como a gente chama o cara que celebra uma missa. Então, os padres são os pais da Igreja Católica. Vejamos bem aqui uma imagem de padres. E aí o conceito. Patrística são os padres, pais da Igreja Católica. Isso aí é muito fácil da gente compreender, correto? Passando disso, a gente já pode entender que esses padres, eles são grandes líderes da Igreja, depois dos apóstolos. Então, depois dos apóstolos, quem vai disseminar o conhecimento de Jesus Cristo deixa depois que morre, serão esses caras da patrística. Então, esses grandes filósofos medievais irão divulgar o pensamento de Jesus Cristo para todas as eras. E aí, esses líderes da igreja depois dos apóstolos, que apóstolos são esses? São aqueles apóstolos que levam a palavra de Deus, né? Depois das cartas que São Pedro escreve, né? Que Pedro funda a igreja, né? E São Paulo começa a divulgar a igreja por vários lugares. Esses filósofos passam a conhecer, lembrando que eles não nascem cristãos, né? Eles são introduzidos no pensamento cristão e passam a defender o cristianismo com unhas e dentes e com ótimas teorias. Esse primeiro momento da patrística vai do século I ao século V, depois de Cristo já, ok? Então, guardem bem essa informação, que é do século I ao século V, depois de Cristo. Para além disso, esses caras que vão defender essa fé cristã serão apologistas. Como assim? Esses caras irão criar apologias, ou seja, o que é apologias, professora? São defesas da fé cristã. E essas apologias, elas vão servir para que você crie teorias que defendam todo o pensamento do cristianismo e da Igreja Católica. Por isso, por serem apologias, defesas, o nome deles também pode ser apologistas, ok? Então, você também pode chamar esses filósofos medievais da patrística de apologistas. Quem são eles? São 3, ok? Esses 3 são o Clemente de Alexandria, o Tertuliano e o Santo Agostinho de Hipona. Vamos só dar uma analisada no contexto antes que a gente compreenda de fato o pensamento de cada um. Então, nós estamos vendo aqui um mapa, e nesse mapa, aqui abaixo, nós temos a África, ok? Em cima, nós temos a Europa, e do lado, nós temos a Ásia. Por que é interessante a gente notar isso? Porque é onde os filósofos vão estar. Então, nós temos aqui a região da Antioquia, que é aqui uma região grega. Nós temos aqui a região de Roma, que é uma região italiana. Nós temos a região de Alexandria, que é uma região egípcia, fica no Egito. Então, esses 3 primeiros filósofos da patrística serão dessas 3 regiões super importantes, tá? Para que a gente compreenda. Então, a região que nós temos aqui é esta. Lembrando que o mundo todo está imerso no grande Império Romano, que já vamos ver aqui sobre o contexto. Então, qual é o grande contexto? A passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Ok? Então, essa passagem da Idade Antiga para a Idade Média, nós temos nossa linha do tempo. A Idade Antiga ela vai durar dos 4.000 anos até os 476 depois de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Cristo se inventa a escrita pelos sumérios. E aí vai passar alguns séculos, e em 476, o que acontece para virar outro século? Vamos entender. Então, esse primeiro momento é chamado de Idade Antiga e o segundo de Idade Média. O que é que faz com que essa Idade Média se inicie e acabe a Idade Antiga?
a queda do Império Romano do Ocidente. Então, a capital do Império Romano do Ocidente fica em Roma, lá na Itália, aquela botinha lá fofa no mapa. Então, a queda do Império Romano do Ocidente inaugura um novo período na história que se chama Idade Média. Essa Idade Média é marcada por diversos fatores, como o feudalismo, como a ruralização da sociedade. Isso tudo nós já estudamos em história, então só estou fazendo uma pequena revisão do contexto para que a gente entenda em que momento da história esses caras viveram. Lembrando que os primeiros filósofos da patrística vão estar no século I, e a Idade Média começa no século 476, no século V. Então, nós temos aí uma leve diferença, porque alguns filósofos nascem na Idade Antiga, ok? Como o Clemente e o Tertuliano, eles vão nascer aqui nessa idade. E aí eles vão ser os grandes fundadores do pensamento medieval. Eles já vão estar pensando aqui à frente, ok? Já o Santo Agostinho vai nascer bem mais pertinho desse ano, mas lembrando que todos eles estão bem aqui, na parte da fundação mesmo, da consolidação desse pensamento cristão, ok? E defesa. Por que você precisa defender esse pensamento cristão? É o que a gente vai ver na próxima etapa do nosso vídeo, ok? Por enquanto, é só.